Olá, hoje nós vamos falar sobre comparação de números inteiros. Bom, comparação a gente sempre vai observar se o número é maior ou menor que o outro. Nós vamos comparar nesse sentido, igual ou diferente. São sempre esses símbolos que nós vamos usar, tá? De maior e menor. Professora, mas eu nunca lembro como que é o maior e o menor, para que lado que fica. Bom, a forma mais prática de você fazer é um tracinho nessa linha de baixo. Então a gente pode verificar o seguinte: esse aqui ele lembra o número 7. Já esse aqui lembra o número 4, escrito daquela outra forma, né? Assim, ó, escrito daquela forma assim. Então, esse aqui é o sinal. Aí a gente vai observar, 7 é maior que 4, então esse aqui é maior e esse é o menor. Tem uma historinha que a gente também faz o seguinte, aqui, né, sinal de maior e sinal de menor. A gente contava muito para os alunos pequenininhos. Supondo que isso aqui boca de jacaré, que estão os dentes do jacaré, né? E o jacaré sempre sente muita fome. Então a boca, no caso a parte aberta, vai ficar para o lado do número maior. Então, se a gente for comparar aqui 7 com o número 4, qual é maior? É o 7, né? Então, a parte aberta, a boca do jacaré, vai ficar para o lado maior, que é o 7. Se a gente for fazer, por exemplo, 3 e vamos comparar 3 e 10, né? A gente vai comparar esses números. Qual deles é maior, 3 ou 10? O 10, não é? Então, a parte aberta vai ficar para o lado 10. Então, como que a gente vai ler isso aqui, ó? 3 é menor que 10, tá? Ó, se a gente fazer o tracinho, lembra o 4. Nós vamos ficar fazendo esse tracinho toda vez? Não. O que que você pode fazer? Nos exercícios, faça de um lado, virado para o outro, aí você pode fazer o tracinho, tá? Para você lembrar qual que é, não tem problema, tá? 7 aqui, ó, é maior que 4, tá? Você pode fazer dessas duas formas. Bom, então olha só, acompanhe a reta numérica, as três afirmações a seguir. Aqui a gente tem a reta numérica e aqui nós temos as três afirmações. Bom, aqui está falando que mais 4 está à direita de 0, mais 4 está aqui, ele está a 4 unidades de distância, está à direita de 0. Então, quer dizer que 4 é maior que 0. Lembra que a gente falou? Quando os números saem da esquerda para a direita, maior é. Quando sai da direita para a esquerda, menor é. Para os números positivos, lembra lá da aula que eu expliquei sobre sucessor e antecessor, tá? Então, olha só, aqui nós temos o seguinte: mais 1 é sucessor de 0 porque está à direita de 0. Então, mais 1 é maior que 0. Menos 2 está à direita de menos 3. Então, quer dizer que menos 2 é maior que menos 3, porque está à direita, é sucessor. Menos 5 está à esquerda de menos 4. Se ele está à esquerda, então quer dizer que ele é menor. Menos 5 é menor que menos 4, tá? Então, a gente vai olhar sempre a parte de sucessor, antecessor. Se o número está à direita dele na reta numérica, ele é maior, porque ele é sucessor. Se ele está à esquerda, ele vai ser menor,
tá? Então, ele é antecessor. Então, aqui eu tenho 0 está à direita de menos 3. Vamos localizar 0 e 3. Na reta numérica, saindo aqui, ó, tá? Do 0 para o 3, ele está à esquerda porque ele é negativo, certo? Então, o 0 está à direita de menos 3. Se ele está à direita, quer dizer que ele é maior. Então, 0 é maior que menos 3, tá? Menos 1. Vamos apagar essas marcações para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando, tá? Então, se eu tenho menos 1, vamos localizar lá na reta numérica, o menos 1. E o outro número é o menos 4, está aqui. Então, eu vou comparar o menos 1 com o menos 4. O menos 1 está à direita do menos 4, certo? Ó, saiu da esquerda para a direita. Então, quer dizer que o menos 1 é maior que menos 4. O que a gente observa? Quando o número está à direita do que eu quero comparar, ele é sempre maior. Quando ele está à esquerda do número que eu quero comparar, ele é menor, certo? Então, olha só, o que a gente vai observar aqui? Para os números positivos, quanto mais à direita, maior ele é. Para os números negativos também. Quanto mais à direita, maior ele é. Nos números positivos, quanto mais distante de 0, maior ele é. Para os números negativos, quanto mais próximo de 0, maior ele é. O menos 1 está mais próximo de 0 do que 2. Então, quer dizer que menos 1 é maior que menos 2. Ou seja, menos 2 é menor que menos 1, tá? Então, olha só, de modo geral, o que a gente tem? Considerando dois números inteiros quaisquer, porque está no plural, né? Então, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior é sempre aquele que está à sua direita na reta numérica. Quanto mais o número está à direita, maior ele é. Quanto o número estiver à esquerda, menor ele é. Então, olha só, a gente vai usar o mesmo processo. 3 é menor que menos 4, porque está à esquerda. Então, quer dizer que menos 3 é menor do que menos 2, porque ele está à sua esquerda, ok? Então, olha só, vamos observar aqui. 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio registraram as temperaturas médias no mesmo dia de fevereiro nas cidades de origem. Tóquio, 0 graus Celsius, foi registrado. Montevidéu, 22 graus Celsius. Em Londres, menos 3 graus Celsius, ou seja, a temperatura está abaixo de 0, está negativo. Em Oslo, menos 10 graus Celsius. E no Rio de Janeiro, mais 30. Ufa, que calor, né? Então, olha só as perguntinhas. Não precisa responder isso aqui no caderno, tá? Vamos responder aqui juntos. Nesse dia estava mais quente. Onde? Vou até apagar ali para a gente não confundir aqui. Então, olha só. Onde estava mais quente? A gente está comparando a cidade de Montevidéu com a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos imaginar na reta numérica. Vamos aqui fazer uma reta, reta numérica, coordenação, hein? Motora essa. Vamos de novo. Um dia sai. Vamos supor aqui na reta numérica. Tá aqui 0. Eu não vou escrever de 1 em 1 até chegar no 20, 22 e no 30, né? Eu vou supor, eu vou imaginar, tá? Então, olha só, qual vem primeiro?
O 22 ou o 30 com relação à reta numérica? O 22. Então, vamos pôr que o 22 está aqui. E depois, nós temos o 30, certo? Ou seja, 22 é menor que 30, porque ele está à esquerda. 30 é maior que 22, porque ele está à sua direita. Então, onde estava mais quente, no Rio de Janeiro ou em Montevidéu? No Rio de Janeiro, certo? Vamos para o próximo. Montevidéu, então a gente vai continuar comparando Montevidéu com Tóquio. Agora vamos observar o seguinte: Montevidéu, 22 graus Celsius. Japão, lá em Tóquio, está 0. Então, olha só, qual que está à direita do número que a gente vai comparar? 0 ou 22? 22 está à direita, então quer dizer que ele é maior. 22 é maior que 0, ou seja, 22 graus Celsius é bem mais quente do que 0 graus. Então, onde que estava mais quente nesse dia? Em Montevidéu, certo? Agora, nós vamos comparar Tóquio com, deixa eu pôr esse azulzinho, Londres. Então, Tóquio, 0 graus Celsius e Londres, menos 3. Menos 3 é negativo, então ele vai estar à esquerda. Então, vamos pôr que ele está aqui, menos 3. Se eu sei que os números negativos estão à esquerda de 0, então quer dizer que menos 3 é menor que 0. Menos 3 está à esquerda, então ele é menor que 0. Se ele é menor, está mais frio, né? Qual lugar está mais quente? Onde está menos, abaixo de 0, menos 3 graus Celsius, ou 0 grau? 0 grau. Então, onde que está mais quente? Em Tóquio, né? Agora está aqui perguntando, Oslo ou Londres? Vamos, então, comparar Oslo e Londres. Eu vou colocar essa cor aqui. Oslo, menos 10 graus. Se é menos, está à esquerda. Então, vamos pôr que ele está aqui, mais ou menos. Menos 10 graus Celsius. Com Londres. Londres é menos 3, está aqui, né? Que a gente já marcou. Observando que, onde que vai estar mais quente? Onde a temperatura está menos 10 graus ou menos 3? A gente também pode comparar o seguinte, desses números aqui, comparando os dois, qual está à direita de qual? 3 está à direita, menos 3, desculpe, está à direita de menos 10. Então, quer dizer aqui no cantinho que menos 3 é maior que menos 10, porque está à sua direita, olha, o menos 3 está mais próximo de 0. Então, qual dessas cidades está mais quente nesse dia? Oslo com menos 10 graus Celsius ou Londres com menos 3? Menos 3. Então, Londres logo está mais quente do que Oslo, certo? O próximo, vamos fazer com esse verde. Oslo ou Montevidéu? Então, vamos pegar aqui, ó, menos 10 e o Montevidéu mais 22. Gente, vamos pela lógica. Mais está onde? À direita de 0. Menos está à esquerda de 0. Então, o que a gente explicou agorinha? Quanto os números estão à direita, maior ele é. Quando está à esquerda, menor ele é. Então, aqui, né, por lógica, 22 é muito mais quente do que menos 10 graus Celsius. Então, onde que está mais quente? Montevidéu, né? Que a gente não precisa nem observar a questão de direita e esquerda. A gente basta observar o sinal positivo e negativo. Um sinal, uma temperatura acima de 0 com a temperatura abaixo de 0, qual que é a mais quente? Acima de 0, né? Londres ou Rio de Janeiro? Vou pegar esse azul aqui.
Londres, nós temos menos 3. Rio de Janeiro, mais 30. Essa comparação tá boa, né? Observando de menos para mais. Qual temperatura tá mais quente? Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro é mais quente. Ou seja, mais 30 é maior que menos 3, certo? Número 2 aqui, ó. Em qual dessas capitais fez mais frio nesse dia? Eu vou apagar aqui para a gente observar a questão da temperatura, porque eu coloquei alguns em cima do sinal, e fica ruim da gente observar, né? Então, vou apagar aqui para a gente observar essa questão. Ou seja, qual a capital estava mais frio? Ou seja, qual o número menor aqui? Para a gente observar, eu vou até cancelar os positivos. Nós temos 0, menos 3 e menos 10. Observando a reta numérica, qual que está mais distante de 0? O menos 3 ou o menos 10? Menos 10, né? Então, qual que é a cidade que estava mais frio durante esse dia? Oslo. Será que eu dou conta de escrever aqui? Porque com mouse é uma beleza. Então, Oslo é a capital que esteve mais frio nesse dia, certinho? O que a gente vai observar comparando os números, sempre usando o sinalzinho de maior ou de menor. Então, a gente vai sempre imaginar a reta numérica. Se você quiser fazer igual eu fiz aqui, só para ter uma noção, não tem problema. Então, você vai sempre colocar o 0, os positivos à direita, os negativos à esquerda. Nunca esqueça disso. E o que a gente vai observar? Quanto mais à direita, saindo da esquerda para a direita, maior ele é. Saindo da direita para a esquerda, ou seja, sempre comparando com o número à sua esquerda, menor ele é, ok? Então, olha só, considerando as seguintes afirmações. Uma temperatura de 5 graus acima de zero é maior que uma temperatura 10 graus abaixo de zero. Então, olha só, comparando aqui os termômetros, 5 graus acima de zero e 10 graus acima de zero. Olha só, a temperatura 5 graus é maior que a menos 10. Quantos graus a mais? Eu tenho 5, 10, 15 graus de diferença, né? Então, ou seja, a cidade, lugar que está com 5 graus Celsius, está 15 graus a mais, ou seja, mais quente do que a cidade que está com menos 10 graus Celsius. O que a gente pode observar o seguinte: mais 5 é maior que menos 10. Aqui nós temos uma reta numérica na vertical, indicando o termômetro, né? Ou menos 10 é menor que mais 5. Então, o que a gente pode observar? Qualquer número inteiro positivo, acima de zero, à direita de zero, sempre será maior do que qualquer número negativo. Então, vamos lá, pegou na reta numérica, lembrou? Ó, 0 mais a direita e menos a esquerda. Qualquer número positivo sempre será maior do que qualquer número negativo. Vamos pegar aqui só os números naturais. Opa, incluindo o zero. O zero não é o menor número natural? Se ele é o menor número natural, qualquer número positivo é maior que ele, certo? Se qualquer número positivo é maior que ele, então quer dizer que qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, ok? Então, isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Qualquer número positivo sempre será maior do que o número negativo, ó. Qualquer número positivo
é maior do que qualquer número negativo, ok? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Próximo. Opa, tá tudo em cima lá. Vamos tirar aquela borrinha ali, aquela marcação. Bom, uma temperatura de 0 graus, tá aqui, é maior que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero. Observando de novo lá na reta numérica. 0, esquerda negativo, direita positivo. Se abaixo de zero é porque está à esquerda, né? Se a gente virar aqui, os negativos ficarão à esquerda, sempre, tá? Qualquer número negativo vai ser menor que zero. Qualquer um, porque está à esquerda, está abaixo de zero. Então, os números abaixo de zero são negativos. Ou seja, zero é maior que menos 10. Ou menos 10 é menor que zero. O que a gente pode colocar aqui? Aqui, como se fosse o texto para a gente grifar, a gente iria grifar tudo. Qualquer número negativo é menor que zero. O que a gente pode observar? Menor, tá? Qualquer número negativo é menor que zero. Ou a gente pode falar que zero é maior que qualquer número negativo, tá? Só invertendo. Zero é maior que qualquer número negativo. Observando aqui, ó, né? Na nossa reta numérica vertical, que a gente pode usar como um termômetro lá para indicar a temperatura. Então, dois conceitos que vocês têm que guardar por enquanto. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Ou qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, incluindo zero, ok? Qualquer número negativo, qualquer um, é menor do que zero, ok? Próximo conceito que a gente tem que aprender. Agora, a gente está comparando os números negativos, ó, negativo com negativo. Aqui foi um positivo com negativo e aqui foi comparação com zero com os negativos. Não precisa comparar o zero com os positivos, né, gente? Porque o positivo, se ele é maior que qualquer número negativo, ele vai ser maior que zero, certo? Bom, então tem uma temperatura de 5 graus abaixo de zero, tá aqui. É maior que uma temperatura de 15 graus abaixo de zero, tá aqui o menos 15. Por quê? Lembra que a gente falou? O mais 5 está mais próximo de zero do que o menos 15, tá? E a gente também pode verificar no seguinte, olha só. Aqui eu tenho menos 15, supondo aqui em cima, né, na reta lá, e aqui eu tenho o número menos 5. Qual número está à direita do outro? O menos 5 está à direita de menos 15, logo ele é maior, certo? Então, menos 5 é maior que menos 15, ou menos 15 é menor que menos 5. O que a gente vai observar, então, no nosso conceito? Entre dois números negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor de zero, ou seja, mais próximo de zero. O maior é aquele que está mais próximo de zero, ou seja, o seu módulo é maior. Ó, falando em módulo, se a gente faz módulo de menos 5 e módulo de menos 15, vamos fazer o módulo aqui. Qual que é o módulo de menos 5? Mais 5. Qual o módulo de menos 15? 15. Qual é o que tem menor módulo aqui? Os menos 5 ou 15? Qual é o
menor, não é o 5? Ou seja, o menos 5, então menos 5, opa, é maior que menos 15, tá? Ou vocês observam assim na reta numérica, tá? Ou seja, quanto mais próximo de zero, maior será o número negativo, tá? Isso que a gente está comparando dois números negativos. Então, vamos voltar lá nos três conceitos básicos que a gente precisa entender. Quando nós temos um número positivo comparado com um número negativo, o positivo é sempre maior. Sempre maior. O positivo é sempre maior que o negativo. Quando a gente está comparando zero com um número negativo, o zero é sempre maior do que qualquer número negativo, tá? O zero não é positivo nem negativo, mas como ele está mais, vamos fazer aqui no cantinho superior aqui, ó. Ele está à direita de qualquer número negativo, então ele é sempre maior. Qualquer número negativo aqui vai ser menor do que zero, ou seja, zero é maior do que qualquer número negativo, tá? Agora, quando a gente está comparando dois números negativos, o que a gente vai observar? O que está mais próximo de zero. O que estiver mais próximo de zero, à sua direita, no caso, será um número maior. Ou você faz o módulo. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 7 é 7. Qual tem o menor módulo? O menos 3, ou seja, menos 3 é maior que menos 7. Observando na reta numérica, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, o 7, menos 7 vai estar aqui. Qual que está à direita de qual? O 3 está à direita de menos 7. Logo, menos 7 é menor que menos 3. Menos 3 é maior que menos 7, certo? Então, esses três conceitos aqui, ó, é bom vocês copiarem no caderno, tá? É bom vocês terem no caderno para vocês não esquecerem. Tem no livro e tem na atividade que foi enviada. Bom, aqui eu vou explicar as atividades da página 43, que é que vocês vão fazer para a nossa próxima aula. Observando os números inteiros. Lembra que eu falei lá de n fazendo módulo, o oposto de n menos 36? Lá na atividade anterior, esse n representa um número qualquer número. Aí, no caso aqui, na atividade deu menos 36. Essas letras A, B, C e D também vão representar qualquer número. Aqui pode ser 1 e 2, 10 e 20, enfim, tá? Aqui, no caso, menos 1 e menos 2, vai ser sempre esses valores? Não, eles estão representando qualquer número, tá? Para não colocar desenho aqui, poderia ser uma borboleta, bola, picolé e sapato, sei lá, qualquer coisa aqui, tá? Que vai representar. Mas a gente vai colocar como número. O que que vocês vão observar? Usando o símbolo de maior ou menor, vocês vão comparar as letras com relação a zero ou as outras letras, tá? Então, é só questão de comparação para você ver quanto está mais próximo de zero os números negativos. Como que eu sei que isso aqui é negativo? Porque está à esquerda de zero. E aqui é positivo, então, quais são as letras positivas? C e A. Né? São os positivos. E os negativos são B e D, que são
os representantes negativos. Então, olha só, a gente vai usar sinalzinho de maior ou sinalzinho de menor para a gente ver qual que é, comparando, né? Então, vamos apagar aqui. Bom, vou deixar aqui, supondo que seja menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, para vocês visualizarem melhor, certo? Então, nós temos aqui A. Com relação a zero, ele é maior ou menor? Vamos verificar. A está aqui. A está à direita ou à esquerda de zero? À direita. Se está à direita, ele é maior. B está à esquerda ou à direita de zero? Porque está comparando com zero. Está à esquerda, então quer dizer que ele é menor. No exercício, no livro tá aqui, ó, comparando A e 0, B e 0. Vocês não precisam colocar esse E, pode colocar o tracinho que vocês só colocam as respostas aqui, tá? Agora eu vou comparar aqui, ó, A e B. Então, observando, A está aqui e B está aqui. Qual que está à direita? De qual aqui? Qual que está à direita do outro? A está à direita de B. Então, logo, A é maior que B, certo? Agora, vamos comparar esse D aqui com A. O D está aqui. Vou colocar de outra cor para vocês visualizarem melhor. Que eu não coloco, vamos pôr de vermelho. D está aqui e A está aqui. Eu vou seguir a ordem alfabética? Não, eu tenho que seguir a ordem que o meu exercício pediu. Eu vou sair de D, aqui, ó, vou comparar D com A. D está à direita ou à esquerda de A? Está à esquerda. Se ele está à esquerda, quer dizer que ele é menor. D é menor que A. E aí, vocês vão fazer o resto, certo? Número 2. Usando de novo o símbolo de maior ou menor, nós vamos comparar os números. Agora, a gente está trabalhando diretamente com número. Vamos lembrar? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. O zero é maior do que qualquer número negativo. Entre dois números negativos, o maior será aquele que tiver maior módulo, tá? Ou mais próximo de zero, tá? Então, vamos lá. 0 e 9. 0 é maior ou menor que 9? Menor, né? Então, 0 é menor que 9. Então, vocês vão fazer isso. 0 é maior ou menor que menos 7? 0 é maior que qualquer número negativo. Então, 0 é maior que menos 7. Menos 20, 0. Menos 20, ó, sinalzinho negativo. 0 é maior que qualquer número negativo. Então, menos 20 é menor que 0, certo? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo, tá? Vou fazer aqui essa H, tá quase tudo respondido para vocês, né? Ficou fácil. Então, ó, eu tenho aqui dois números negativos. Qual que é o maior? Observando lá, você pode fazer pelo módulo. Então, eu vou fazer módulo de menos 11 e módulo de menos 30. Gente, não faz isso aqui não, é retinho, módulo é reto. Deixa eu apagar aquilo ali, ficou feio. Não vai dar para entender nada. Módulo é sempre a barra retinha, tá? Então, aqui, ó, vocês vão fazer aí no caderno, né? Menos 30. Então, fazendo módulo. Menos 11, módulo de menos 11. Qual a distância do menos 11 até chegar no zero? 11, né? Qual a distância de menos 30 até chegar no zero? 30. Qual é o menor módulo? 11. Então, menos 11 é maior que menos 30. Ou, você pega lá na reta numérica, põe o zero. Observando, a gente sai do zero, vai para o menos 1, menos 2, sempre começa assim, tá? 0, menos 1, sempre.
Se você for seguir na sequência aqui, qual que você vai escrever primeiro? Menos 11 ou menos 30? Menos 11. Então, menos 11 está à direita, opa, de menos 30. Se está à direita, menos 11 é maior, ok? Próximo. 3. Em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase, ou seja, vai passar para a fase seguinte do torneio aquele que tiver melhor saldo de gols, ou seja, menos gols recebidos. Alegre tem menos 7, o saldo de gols, e o Bonito tem menos 5. Qual dos dois times passará para o seguinte torneio? Faz lá na reta numérica 0. Qual que você vai escrever? Ó, menos 1, menos 2. Qual que está mais próximo de 0? Menos 5 ou 7? Na reta numérica, qual que está à direita de qual número aqui? Então, vocês vão colocar aqui, certo? Bom, gente, é isso. Até a próxima aula.